Boa noite, boa noite. Vamos começar aqui mais uma live para a gente falar das notícias da semana, tudo que aconteceu de mais relevante. Meu nome é Fernando Franklin, aqui da Maril Franklin Corretora, e estamos aqui para poder trazer um pouco do que aconteceu, para você poder se informar e tomar boas decisões na próxima semana, né? Então, sabendo o que aconteceu nessa semana, você consegue estar preparado para na semana que vem escolher o que vai fazer mais sentido para você, né? E a gente traz um pouquinho aqui do cenário político, né? O cenário tanto nacional quanto internacional, um pouquinho do mercado e um pouquinho também, né? Um pouquinho de tudo aí para a gente ter uma noção do que pode ser feito, do que está interessante, o que está acontecendo, de uma forma mais generalizada mesmo, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, estou sempre à disposição aqui no Instagram, pode me chamar aqui direto durante a live ou depois, que a gente vai esclarecendo. Então, sem mais delongas, né, começar aqui falando um pouquinho do cenário internacional, da política internacional nos Estados Unidos. A Casa Branca, ela divulgou o orçamento de 6 trilhões para 2022. É interessante a gente reparar nisso aí, que esse orçamento de 6 trilhões, ele é o maior desde o final da Segunda Guerra Mundial, né? Então, literalmente a gente está falando aí de um orçamento gigante para poder combater, né, os efeitos que a pandemia trouxe. Vamos entender como que vai acontecer isso em 2022, qual que vai ser o efeito disso aí. O Joe Biden, ele também anunciou que as agências de inteligência vão apurar se o Covid-19 escapou de laboratório ou se evoluiu naturalmente, né, atingindo os humanos. E isso aí é um ponto bem interessante pelo seguinte, né, o ponto aí não é efetivamente o anúncio, e sim o atrito que isso pode gerar com a China. Tá? Então a gente tem que levar muito em consideração esse atrito que pode ter. A China já se pronunciou um pouco a respeito, falando que estão começando a levantar difamações, etc., tudo mais, sem citar diretamente o próprio Joe Biden, né? Mas é um ponto aí que a gente tem que ficar de olho, o que pode evoluir dessa avaliação e o que pode evoluir também, né, de uma possível retaliação que a China venha a fazer, né, contra os Estados Unidos aí, o que isso pode desencadear, né? Vamos ficar de olho. Falando em questões de coronavírus, né, o COVAX Facility, né, que é o programa, né, que está sendo feito para poder levar as vacinas, né, para países mais pobres, né, os líderes da União Europeia, eles concordaram agora em doar 100 milhões de doses de vacinas para países mais pobres até o final do ano, né? Então, uma ajuda aí para a pandemia mundial de alguma forma. E na França, o Macron, né, ele disse que o país está pronto para combater o terrorismo lá em Cabo Delgado, que fica em Moçambique, né? Então ele teve uma reunião com o presidente de Moçambique, né, e nessa situação, né, ele está se dispondo então a dar um apoio para Cabo Delgado, né? A situação lá em Cabo Delgado não anda das melhores e vamos ver como que isso pode desenvolver, um apoio internacional, né? E a gente tem que acompanhar para ver os impactos disso, né? Se pode vir a trazer algum tipo de impacto para o mercado lá francês, principalmente, né? Passando agora já um pouco para a parte de mercado, né? Nos Estados Unidos saiu o PCE, né, que são as despesas de consumo pessoal, e em abril ela cresceu 0,6%, mais ou menos em linha aí com o esperado, né? E na comparação anual aí, o núcleo do PCE está agora em 3,1%, que é o maior valor desde 1991. E aí no frigir dos ovos, o que isso significa, né? Isso significa que a inflação nos Estados Unidos está mais alta do que estava acontecendo anteriormente. E como uma inflação alta, o que a gente sabe, né, que significa que quando você quer reduzir a inflação, você vai e aumenta a taxa de juros, né? Então, pode ser que isso aconteça lá nos Estados Unidos, é o que está sendo começando a ser esperado pelo mercado, de uma forma geral, e a gente agora tem que entender, né, quanto que vai ser esse aumento e se ele efetivamente vai acontecer por agora ou não. E aí a gente vai acompanhar o desdobramento disso. Na América Latina, né, a Silvana Tenreiro, do Comitê da Política Monetária do Banco da Inglaterra, né, ela disse que o PIB da América Latina
foi o mais impactado pela pandemia em 2020. Ela pegou essas informações lá pelo FMI, né? Então a gente sente que o que está mostrando é que os impactos na América Latina para o Covid, né, foram muito fortes, né? Então, em termos econômicos, né? Então, um ponto aí para a gente ver como que vai ser também a recuperação disso. Se a América Latina vai conseguir se recuperar de forma eficiente ou não. E aí, lembrando que o Brasil está dentro da América Latina, né? Austrália, ela está temendo perdas de 4 bilhões, né, com a infestação de ratos que está tendo lá nos campos, né? Uma situação um pouco tensa aí, né? E essas infestações estão impactando diretamente aí a produção das lavouras, né? E a gente vê um impacto de 4 bilhões. Quando você olha alguns vídeos, é rato para danar, né? Então, vamos acompanhar também se eles conseguem resolver isso aí o quanto antes e qual o impacto que efetivamente vai dar, em quais tipos de plantação, né? Para a gente ver o que no mercado aí pode disparar de custo, né, das commodities. Japão. O Banco do Japão, né, o Banco Central japonês, ele teve lucro recorde com ações no ano fiscal, né, encerrado em março. Então ele pega e investe em fundos de investimento de ações, né, também, e outras coisas que tiveram bons resultados e com isso gerou um resultado bem forte aí para o Banco do Japão, né? Então mostrando que o ponto aí, na verdade, é mostrar que o mercado financeiro, né, o mercado do Japão, mercado acionário japonês, teve um boom considerável, tanto que o Banco Central japonês, né, conseguiu aí um resultado bem expressivo. Passando agora já para o cenário nacional, na política brasileira, né, o presidente Jair Bolsonaro ele vai ao STF contra o lockdown e toque de recolher nos estados e cidades, né? Então vamos ver como que isso vai ser desdobrado aí pelo STF, se eles vão avaliar e o que vão dizer a respeito. O Paulo Guedes, ele admitiu a prorrogação do auxílio emergencial se a pandemia não for resolvida, né? Então ele ainda acredita-se que vai conseguir, que não vai ser necessária essa prorrogação do auxílio emergencial, mas já considera que é possível, né, que essa prorrogação aconteça se a gente tiver um efeito mais forte da pandemia. Ele também disse, né, que o Brasil não pode ficar preso à região do Mercosul, né, que isso foi um erro ter feito isso lá atrás e que a ideia é mudar isso para expandir o comércio, né, para outras regiões. E aí provavelmente ele não citou abertamente, né, mas provavelmente ele quer dizer aí parte até do acordo do Mercosul com a União Europeia, né, que aí vai facilitar o Brasil a expandir a negociação para lá, né, e obviamente também entra China, Austrália e todos os outros países, Estados Unidos também. Então a ideia é tentar expandir o comércio para não ficar concentrado, né, numa única região. E ele também comentou, né, que ele está confiante na aprovação da reforma tributária. Né, a reforma tributária, como a gente já sabe, né, ela não vai ser a reforma tributária dos sonhos, né? Ela vai ser uma reforma tributária fatiada, que vai em vários pedaços, e é justamente isso que traz a confiança para o Paulo Guedes, né, que ele entende que a reforma tributária que vai ser enviada é a reforma tributária que pode passar no Congresso, né? E aí qualquer evolução que a gente tenha é positivo, né? Vamos entender os desdobramentos disso, né? Está citando aí, por exemplo, né, que impacta bastante o mercado, a tributação em dividendos, né? Então os dividendos passariam a ser tributados aí inicialmente em 15%, depois passando para 20%, né? Mas também, como por outro lado, estaria fazendo uma redução, né, dos impostos pagos pelas empresas, né, no lucro direto, na parte não distribuída. E aí, fazendo uma conta aí, mais ou menos, o que a gente entende é que você chega numa conclusão, nesse molde do que está sendo discutido, que se a empresa pagar até 16,65% dos dividendos, aproximadamente, tá, pessoal? Seria vantajoso para as empresas
né, essa nova modalidade, porque ela pagaria menos impostos. Uma distribuição maior que 16,65, né, não se tornaria tão vantajoso. O grande ponto aí é estimular as empresas a investirem mais dentro delas, né, e crescerem as empresas, do que simplesmente distribuir os dividendos para os sócios, né? Então, incentivar o reinvestimento para que esse reinvestimento faça com que as empresas consigam aumentar o número de postos de trabalho, aumentar a produção, ter mais, e até, consequentemente, ter mais lucro, né? Vamos entender como que vai funcionar isso no final das contas e a gente vai evoluindo a conversa assim que a medida da reforma tributária, as informações da reforma tributária forem aumentando também. O TCU, né, o ministro Bruno Dantas, né, ele avisou para o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, que a falta de transparência nas contas da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional pode resultar que o TCU dê um resultado de opinião adversa ou abstenção de opinião na aprovação das contas do Ministério da Economia. Esse aviso, na verdade, ele é para poder tentar forçar um apoio do Paulo Guedes, né, para que a Receita Federal e a Procuradoria-Geral, né, da Fazenda Nacional possam dar mais transparência. O ministro Bruno Dantas já até ressaltou, e isso é muito bom frisar aqui, o ministro Paulo Guedes já interferiu em outros momentos para aumentar a transparência e funcionou, né? O que eles estão querendo agora é que seja feito isso mais uma vez, né? Vamos então ver como que isso vai evoluir. O fato é que ter essa opinião adversa, abstenção de opinião, é o primeiro passo para uma reprovação de contas, né? Então, vamos torcer para que isso não ocorra, né? Porque uma reprovação de contas nunca é bem vista. Claro que vale ressaltar que um caso disso não seria por entender que as contas estão erradas, e sim por entender que eles não conseguem, neste momento, avaliar se as contas estão certas ou erradas. Não tem informação suficiente para fazer uma avaliação com transparência. Para a reforma administrativa, né, mudando agora um pouquinho de assunto, a reforma administrativa, a comissão da Câmara ela autorizou o fim da estabilidade do servidor, então mais um ponto aí para uma reforma administrativa evoluindo, então que a gente tem que ficar de olho para ver como que ela vai passar e se vai acontecer, né? Então, de forma geral, são pontos bem positivos que a gente tem aí na reforma administrativa e na reforma tributária, situações andando, né? Não acredito que isso vai se resolver nas próximas semanas, né? É um processo mais longo, né? Mas vamos torcer para que ainda esse ano a gente consiga ter um resultado um pouco mais, um desenrolar dessa situação, né, mais interessante. Partindo agora já para a parte de mercado, né, no mercado brasileiro, o Ibovespa, no dia de hoje, dia 28/5, fechou em 125.561 pontos, uma alta de 0,96%, né, estamos aí batendo recordes, né, de pontuação, então foi bem forte, né? Na semana, a gente teve uma semana de 2,42%. No mês de maio, a gente ainda tem o dia 31, na segunda-feira, para fechar o maio, mas estamos em 5,61%. E em 2021, a gente tem 5,5% de alta, né? Então, esse mês de maio sendo um mês bem positivo, né, para o mercado. Né? Vamos acompanhar como vai ser o fechamento da segunda-feira, torcer para mais uma alta para a gente fechar o mês de maio com touro de ouro. Né? O dólar Petax, no dia de 28, ele fechou hoje a 5,2281, uma queda de 1,06. Na semana aí também uma queda de 1,41. No mês de maio uma queda de 3,25%. Em 2021 a gente ainda está com uma alta de 0,60. A gente vai ter aí o fechamento do Petax na segunda-feira, ficar de olho se vai querer dar aquela puxadinha. É possível, pelo menos no início do mês, né, no início do dia, né, para poder fechar o Petax. Depois do fechamento do Petax as coisas devem mudar um pouquinho de figura. Mas a gente está tendo um cenário aí bem positivo, né, de uma redução cambial.
né? E até em relação à redução cambial, né? O Paulo Guedes também citou, não falei um pouco antes, ele citou lá que daqui a 3 anos, 2, 3 anos, o câmbio vai estar abaixo de 3, né? Que o investidor trouxe o câmbio em 5,50 e vai tirar ele abaixo de 3. Não sei se chega nisso tudo, tá, Paulo Guedes? Mas vamos acompanhar o que o senhor e todos os demais vão fazer a respeito para poder ajudar a chegar nesse cenário, né? Claro que a gente adoraria que chegasse, né? Mas vamos esperar um pouquinho aí para a gente entender se a gente continua nessa pegada de redução. E falando um pouquinho do euro, né? Fechamos hoje a 6,3762, uma queda também de 1,06%. Na semana, 1,25% de queda. No mês, 1,93%. E no ano, estamos finalmente no ano reduzindo a taxa de euro em 0,03%. Né? Não é nada ainda, mas pelo menos não estamos aumentando o câmbio do euro este ano. Né? Ainda temos que recuperar todo o ano passado. Né? Então falta muito ainda, mas já é um sinal positivo para o euro. Coronavírus. Já temos 43,9 milhões de vacinados, destes 21,6 milhões com segunda dose, dados até meio-dia mais ou menos, tá, pessoal? Total de casos, já estamos em 16 milhões e 300 mil, né, que é 7,7% da população. Recuperados, já estamos em 14,700 mil, quase 800 mil aí de recuperados, que dá 90,5% dos casos, né, então um bom percentual de recuperados. Em tratamento ainda temos quase 1 milhão e 100 mil pessoas em tratamento, que é 6,7% dos casos. Mortes, temos 456 mil mortes, né? 456.674 mortes. Mortes eu gosto de falar bem no detalhe porque cada uma conta, né? E isso aí dá 2,8% dos casos, mas isso representa ainda 0,2% da população, né? Em termos de notícias, não é uma notícia que impacta tanto o mercado, mas eu acho que é uma notícia importante para todo mundo, que a Anvisa ela alertou para os riscos do paracetamol após a vacina da Covid. Né? Então, muitas vezes a pessoa toma vacina e tem uma febre, alguma coisa desse tipo, e toma paracetamol, ela está alertando para os riscos. Né? Então, se você tomou a vacina, teve algum tipo de reação, está aí com febre, alguma coisa desse tipo, ainda que baixa, né? É importante você verificar com o seu médico, né? Não simplesmente ficar tomando paracetamol, porque a Anvisa já está falando que isso existe um risco aí por trás. Vamos pesquisar um pouquinho a respeito e ficar de olho, né? E consultar um médico se acontecer com vocês. Banco Central. O Banco Central ele trouxe que as despesas relacionadas ao enfrentamento da pandemia do Covid já somaram 11,8 bilhões em abril. Né? E aí a gente está entrando em custos de repasse para o Ministério da Saúde, auxílio emergencial e também compra de vacinas. O Tesouro Nacional ele registrou um superávit de 35,2 bilhões, né, em abril. O INSS teve um déficit de 18,7 bilhões e a dívida pública federal caiu 2,92% em abril. Né? Então a gente tem números positivos, né? Números interessantes da gente ficar de olho, né? E vamos ver se a gente tem números ainda melhores no mês de maio. Né? Daqui a pouco, em breve, né? Em breve no final de junho, aí deve soltar os números de maio e a gente espera números positivos. E, né, diferentemente aí do que teve aí por aí, né, a gente considera aqui uma boa notícia aqui também, o CAGED. Né, o CAGED trouxe aí 121.935 postos formais de emprego, né, foram criados em abril. Eu brinquei aqui falando diferentemente disso, porque teve uma notícia na CNN que a repórter, a princípio, né, por falha de comunicação mesmo, ela falou que infelizmente teve uma boa notícia para poder dar, né? Então, se ela falou isso por falha técnica, o que foi, ou se ela realmente quis dizer infelizmente, claro que a gente nunca vai saber. Espero eu que tenha sido realmente por falha, né, de falha na hora de um ato falho, né, vamos dizer assim, na hora de falar mesmo, né, saiu errado as palavras, né, mas o fato é que a gente ter quase 121 mil postos criados, né, é positivo, né, no ano a gente está quase em 1 milhão de postos criados, né,
Então vamos comemorar isso aí, que significa que a gente está tendo uma retomada da economia, né? Claro que ainda tem muito para melhorar. Fato isso que a gente vê, né, que o IBGE traz para a gente a taxa de desemprego, né, que é ainda de fevereiro, né, que está em 14,7%. Tá? Alguns fatos relevantes do mercado. Né, trouxe dois fatos aqui. O primeiro é a emergência hídrica, né, saiu uma emergência hídrica para o período de junho a setembro para os estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Né? O que é o ponto aí, tá, pessoal? Da gente ficar de olho é o impacto que isso gera nas distribuidoras de energia, né? Então, vamos ficar de olho nisso, como que isso vai evoluir, se a gente vai ter realmente um racionamento de energia ou não, e qual que é o impacto que isso pode gerar no mercado como um todo, né? Então, é bom ficar de olho nas notícias relativas a essa emergência hídrica para todos esses estados e como vai ser impactado. Um outro ponto que eu trago é que a Marfrig ela informou que fez a compra de 24,2% das ações da BRF, né? E eu trago esse ponto não especificamente por essa compra, né, que é uma compra relevante, né, uma movimentação relevante, mas é porque ao mesmo tempo também saiu uma notícia, né, de que o presidente da Marfrig está sendo investigado pela CVM por uma movimentação de insider trader. Mas essa movimentação de insider trader que ele está sendo investigado é uma movimentação ocorrida em 2018. Tá? Ela não tem absolutamente nada a ver com essa movimentação de agora da Marfrig. Pelo menos até o momento não tem nenhuma investigação a respeito disso, tá, pessoal? E a CVM investiga, sim, essa movimentação porque é uma movimentação grande, né? E ela está investigando porque não teve um fato relevante a princípio no momento, né? Aí tem uma discussão aí de prazo, etc., de quem que divulga o quê, né? E, obviamente, isso vai ser desdobrado mais para frente. Eu acredito que na compra, efetivamente, dessa compra agora, não deve gerar nenhum grande distúrbio, porque, pelo que deu para ser apurado de uma forma mais superficial ainda, né, sem muitos detalhes, parece que seguiram as regras estipuladas. Né, mas vamos ficar de olho, essa compra aí, né, não é uma junção, não é uma fusão, mas a Marfrig passa a ser acionista direto da BRF. Né. Pesquisa Focus. A pesquisa Focus ela trouxe o IPCA 2021 para 5,24%, então mais uma alta, já é a 7ª semana seguida de alta. O PIB para 2021 também aumentou, foi para 3,52% na 5ª semana seguida de alta. O câmbio 2021 se manteve estável em 5,30, né, o real dólar. E a Selic 2021 para 5,50. Né? Então, como a gente viu, né, que o câmbio fechou hoje em 5,2281, né, o dólar, a gente percebe aí que a previsão da pesquisa Focus já está aí em 8 centavos acima, né, do fechamento de hoje. Então, a gente pode enxergar, provavelmente a gente vai acabar enxergando aí, né, se não na próxima semana, na segunda-feira que sai a pesquisa Focus, ou nas próximas semanas, a gente pode acabar enxergando, e se mantiver o câmbio dessa forma, começar a enxergar mais uma redução aí no câmbio. E a Selic continuou também estável em 5,50. Né? Então, esperamos ainda aí, né, a próxima reunião do Copom para ver se vai aumentar em 0,75, né, que é o que tudo indica, porque nenhum cenário está mudando a ponto de levar a acreditar que a mudança vai ser diferente do 0,75. Né? A gente precisa aumentar a taxa de juros, né, porque realmente a nossa inflação está aumentando consideravelmente. E a FGV, para poder finalizar, né, a FGV trouxe o GPM de 4,10% em maio. Ela também trouxe, né, a gente estava falando de inflação, né, e ela também trouxe aí a confiança da indústria, a confiança da construção e a confiança do consumidor. Todos os três subiram, né, a confiança da indústria subiu 0,7 pontos em maio, a confiança da construção subiu 2,2 pontos em maio e a confiança do consumidor subiu 3,7 pontos em maio.
Então a gente está tendo aí um cenário positivo, né, do mercado, né? Então indústria, construção e consumidor com boas perspectivas, né, de que as coisas estão melhorando e obviamente isso é muito bom, né, porque quando eu estava até discutindo isso outro dia, né, muita gente fica tentando entender essa confiança e não entende como que ela significa efetivamente. Então eu até resolvi comentar um pouco disso aqui hoje. A confiança ela mostra o seguinte, se pensa o seguinte, se você acredita que aquele cenário vai ser positivo, né, então você começa a se movimentar para aquilo, né? Então, por exemplo, a indústria que entende que o cenário está melhorando, então ela volta a investir, volta a contratar, volta a produzir para se preparar, né, para um consumo maior. Né? A construção, idem, né? Então se entende que o setor de construção vai estar mais favorável, que vai ter mais vendas e tudo mais, as construtoras começam a contratar mais mão de obra, começam a lançar mais empreendimentos e, consequentemente, né, aquecem o mercado junto. E o consumidor a mesma coisa, se o consumidor está com medo, né, ele vai guardar o dinheiro dele, ele não vai querer fazer a compra ali, ele vai ficar com medo, vai guardar, vai esperar um momento mais adequado. Agora, quando o consumidor está mais confiante de que a situação está boa, de que tudo mais, que ele não fica tão preocupado com o emprego dele, né, ele vai poupar menos e, consequentemente, a economia vai girar mais. Né? Então, e aí eu estou falando, gente, poupar aí no caso não é poupar para investir, tá? Na verdade, é simplesmente não gastar com coisas que ele não precisa ali naquele momento, né? Claro que se ele poupar e investir, também pode ser positivo. E a forma dele investir também muda conforme a confiança dele também, né? Então, é esse que é o grande ponto desses índices de confiança, tá? Então, é entender que se a pessoa está mais confiante ou menos confiante, vai interferir nas ações dela, né? E aí, obviamente, a gente fala de um setor como um todo, que aí impacta consideravelmente, né? Então, normalmente a confiança acontece, o aumento da confiança ela acontece e na sequência a gente começa a ter um desdobramento do resultado daquele aumento da confiança, que seriam maiores investimentos, maiores contratações e maiores gastos. Aí vai depender de cada setor, qual que é o setor exatamente que está tendo uma maior confiança. Bom, o que eu tinha para trazer para vocês era isso hoje, né? Agradeço mais uma vez a participação de todo mundo. Estou sempre aqui à disposição. Quem tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, fique à vontade. Agradeço muito mais uma vez. Compartilhem com os amigos. Lembro que esse vídeo fica salvo aqui no IGTV. Também a gente disponibiliza ele no YouTube. A gente também disponibiliza esses tópicos que foram comentados no nosso site e aqui no Instagram também. Né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, estou sempre à disposição. Agradeço a todos, muito obrigado, uma boa noite, um ótimo final de semana e até sexta-feira que vem. Se bem que a gente aparece antes para poder trazer alguma notícia aí no meio do caminho. Obrigado e até logo. Tchau, tchau.